nome é Vitória Sereta e eu participo do projeto de prevenção e erradicação da síndrome de alienação parental. Olá, meu nome é Arthur, eu sou estudante do curso de Direito da Unesc e participo do projeto de extensão sobre síndrome de alienação parental. Oi, meu nome é Bruna, eu estou na 10ª fase do curso de Psicologia e sou bolsista do projeto de extensão, prevenção e erradicação da alienação parental. Oi, meu nome é Catarina, eu sou acadêmica do curso de Psicologia e sou bolsista do projeto de extensão. Oi, eu sou a Mariana, acadêmica da 4ª fase do curso de Direito da Unesc e eu participo do projeto de prevenção e erradicação da alienação parental. O projeto é supervisionado pelas professoras Sheila e Renise, do curso de Direito, e pela professora Cristina, do curso de Psicologia. O objetivo do nosso projeto é informar justamente a população sobre o que é a alienação parental, sobre a sua lei e sobre as suas principais causas e também consequências, tanto psicológicas quanto jurídicas. Em parceria com o Fórum, desde o ano de 2018, nós viemos realizando oficinas onde a gente conversa com as partes que vão ter uma audiência de conciliação ou mediação na área da família e que têm filhos menores de idade envolvidos na situação. Assim, a gente explica sobre a alienação parental. A gente sempre avisa que não necessariamente a alienação pode estar acontecendo com você, mas sim também com alguém que você conhece. Como a gente está numa situação em que a gente não pode estar presencialmente no fórum, nós resolvemos gravar esse vídeo para que nós possamos continuar com o nosso trabalho. Então, a alienação parental, ela sempre existiu e a gente tem a Lei 12.318 de 2010, que traz o seguinte texto: considera-se a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores ou responsável, para que a criança ou adolescente repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou manutenção de vínculos com esses. Normalmente, a alienação parental acontece quando um dos genitores ele tem o sentimento de vingança em relação ao outro e usa do filho para afastar essa relação e prejudicar esse genitor. E a lei também traz algumas ações que configuram a alienação parental. Como forma de exemplificação, a lei configura algumas ações como a alienação parental, sendo a primeira delas a campanha de desqualificação do genitor, que é quando, por exemplo, o alienador ele faz com que a criança ou adolescente perca aquela imagem de herói ou de heroína do pai e da mãe, e trazendo uma sensação de afastamento da criança, através de frases como: o seu pai não te ama mais, agora ele tem outra família, ou sua mãe não se importa mais com você, agora ela tem um namorado. A segunda ação é dificultar o exercício da autoridade parental, ou seja, por exemplo, quando o alienador passa por cima das regras impostas pelo alienado, como, por exemplo, a criança, na casa da mãe, dorme todos os dias às 10 horas da noite, e quando ela vai para a casa do pai, ela pode dormir o horário que quiser. Isso vai fazer com que a criança acabe preferindo ficar na casa do pai, porque é mais atrativo para ela, não tem limites, e vai ver o alienado como, por exemplo, uma pessoa muito difícil, um pai ruim, uma mãe ruim. A terceira ação é dificultar o contato entre a criança e o genitor, que é quando ocorre ocultação de mensagens, né? O alienador não diz que o outro ligou, esconde e-mails, certo? Fazendo com que a criança se sinta abandonada, né? Não havendo mais, criando uma espécie de obstáculo entre o contato dos dois. A quarta ação seria dificultar o convívio familiar. Como assim? Por exemplo, a criança mora com o pai e chega o dia da visita, quando a mãe chega para buscar a criança, o pai diz que a criança não pode ir porque a criança está doente. E para a criança, ele diz que a mãe esqueceu de buscá-lo, fazendo com que a criança também se sinta abandonada, acabe afastando afetivamente os dois. A quinta ação seria omitir informações importantes sobre a criança ou adolescente. A gente sabe que nessa fase todas as informações são muito importantes, como, por exemplo, escola, amigos, atividades extracurriculares, saúde, certo? E esconder qualquer uma dessas informações é considerado alienação parental. Sexta ação seria apresentar uma falsa denúncia. É quando o alienador acusa o alienado de um crime que não aconteceu,
como, por exemplo, violência doméstica ou abuso sexual. Isso faz com que a criança crie uma repulsa contra o alienado devido à gravidade do crime que ele é acusado, certo? E é considerado uma das mais graves porque isso faz com que a criança acabe criando falsas lembranças, falsas memórias e acabe se afastando afetivamente do alienado e criando uma grande consequência psicológica e emocional para a criança no futuro. Sétima e última ação que a lei caracteriza seria a mudança de domicílio sem justificativa. A lei entende que os genitores podem se mudar em casos de trabalho, de oferta de emprego, ou escola, ou ficar mais próximo da família. Porém, quando o único intuito desse afastamento, dessa mudança, seja manter uma distância entre a criança e o alienado, a lei considera isso uma grave infração de alienação parental. É muito importante lembrar que essas ações podem ser feitas pelos pais ou por terceiros, como os avós, tios ou amigos da família. E essas são apenas algumas exemplificações que a lei expõe. Podem acontecer outras ações que também são alienação parental. Essas ações que configuram a alienação parental podem causar na criança ou no adolescente algumas consequências psicológicas, como, por exemplo, a constante ansiedade, que é aquela criança muito agitada, que tem dificuldade para dormir, a dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, de formar vínculos, de formar amizades, e insegurança, e essa insegurança ela também acaba prejudicando a questão de formar vínculos, porque a criança ela precisa ser lembrada o tempo todo do quanto ela é importante para todos à sua volta e de como ela é capaz de desenvolver novas atividades. Ela também pode desenvolver sintomas depressivos, sentimentos de culpa, negativismo, que é aquela criança que se nega a fazer aquilo que os outros pedem a ela, mudanças de comportamento, tendo algumas atitudes que são consideradas mais infantis para a idade que ela se encontra, como, por exemplo, fazer xixi na cama, queda no rendimento escolar em decorrência da ansiedade e dos sentimentos de culpa, porque essa criança ela vai ter uma dificuldade de concentração, agressividade, que pode ser direcionada a ela ou às outras pessoas, e também a criança ou adolescente pode começar a repetir o discurso do genitor alienante sobre frases que, na verdade, não são reais, e reafirmando aquela falsa memória que o Arthur falou anteriormente. E é importante dizer que, quando adulta, se caso a pessoa que sofreu alienação parental quando criança descobrir que foi alienada, ela vai ter uma forte decepção com o genitor alienador e ela vai se sentir muito arrependida com relação ao seu comportamento com o genitor que foi alienado e com a família dele. Para ser declarado alienação parental, é feita uma perícia com psicólogos e assistentes sociais, e se for constatado que realmente aconteceram casos de alienação parental, no processo, o juiz ele pode aplicar algumas penas que estão: declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador, que serve só como um primeiro alerta para que aquilo não se repita e não cause mais danos. Segunda penalidade seria ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. O juiz, então ele dá prioridade para o genitor alienado para pegar a criança em datas comemorativas, finais de semana, feriados, justamente para restabelecer o vínculo entre o genitor e o filho. A terceira penalidade é estipular multa ao alienador. A quarta seria determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, tanto para o alienador quanto para a criança. A quinta seria determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão. E aí, para isso, a Mari vai explicar um pouquinho como são as guardas. Então, no nosso ordenamento jurídico, existem dois tipos de guarda. Ouvia-se muito falar da guarda alternada, que é aquela que a criança passa 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro. Só que ela não é mais aplicada porque fazia com que a criança perdesse o referencial de lar. Até porque, em ambas as casas, as rotinas são diferentes. Então, a gente tem a unilateral, que é aquela guarda
que pertence a só um dos genitores, e esse vai ser o guardião da criança, possuindo todos os deveres e responsabilidades, e o outro participa da vida dela como um observador, supervisionando de longe. A gente sempre reforça que continua sendo pai, continua sendo mãe, só não participa efetivamente nas decisões da vida dos filhos, e também continua tendo visitas. E temos, então, a compartilhada, que é aquela que ambos os genitores eles são guardiões da criança e possuem os mesmos deveres e responsabilidades. Essa guarda ela é marcada pelo diálogo, então entende-se que ambos os genitores eles vão conversar para decidir tudo sobre a vida da criança, onde ela vai estudar, que escola que médico que ela vai ser levada quando estiver doente. Além de que as visitas elas são mais flexíveis, podendo ser combinado de pegar na escolinha toda terça-feira, levar para casa para tomar banho e depois voltar para a casa que a criança vai morar, porque ela vai ter que continuar morando só com um dos genitores, mesmo sendo guarda compartilhada, para justamente não perder o referencial de lar e não ficar indo e voltando. A gente lembra também que, independente do tipo de guarda, a pensão ela sempre vai ter que ser paga por aquele que não morar com a criança. Agora a gente vai voltar aqui com a Cat e as penalidades. Então, a sexta penalidade seria determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente. Isso pode acontecer em casos em que o genitor ele quer se mudar com a criança para longe, para ela não ter mais contato com esse outro genitor. E por esse acontecimento, o juiz ele pode determinar em qual endereço a criança vai ficar. E a sétima e última penalidade seria declarar a suspensão da autoridade parental, ou seja, quando o pai ou a mãe perde o poder de decisão sobre a criança. É a mais severa da lei e é aplicada só em último caso. Isso. E a gente sempre gosta de lembrar que em casos de alienação parental é importante que você procure um atendimento psicológico. A gente tem a clínica de psicologia da Unesc, que faz atendimento gratuito, e também a clínica de psicologia da Exucre. Além disso, é importante você procurar um advogado de sua confiança ou a defensoria pública. E por fim, a gente gosta de sempre lembrar que nessas situações é importante manter o melhor interesse da criança e do adolescente em vista, e que independente da relação conjugal ter ou não dado certo, os dois ainda continuam sendo pais e mães daquela criança, e ela tem o direito de ter um relacionamento e um convívio saudável com ambas as partes. Vai ser muito melhor para ela, quanto criança, quanto adolescente e também quanto adulto. Qualquer dúvida que vocês possam vir a ter, vocês podem procurar os advogados de vocês ou entrar em contato conosco, que nós vamos estar trabalhando para responder as dúvidas de vocês. E no mais é isso, a gente agradece o tempo e deseja a vocês uma boa audiência. Muito obrigada.